com vocês, daremos sequência à Revolução Francesa. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre as suas etapas. Vou iniciar com a Assembleia Constituinte, muitas vezes confundida como monarquia constitucional, até porque é nesse período que vai mudar o ambiente político, a substituição da monarquia absoluta, onde o rei concentra, né, em suas mãos os poderes, e vai ser substituída, por isso que eu falo, mudança de um ambiente, ou seja, a monarquia constitucional, onde o rei agora estará limitado pelo legislativo. Beleza pura? Bom, e é bacana a gente falar um pouquinho dessa primeira etapa da Revolução Francesa, ou segunda etapa, porque eu considero a primeira o processo revolucionário. Nessa segunda etapa, que é a Assembleia Constituinte, é bacana a gente sempre lembrar que a Revolução Francesa ela foi um movimento impulsionado pela burguesia e que vai contar com a participação dos camponeses, né, das classes populares que se encontravam na miséria. Ok? Então, o que está acontecendo com a França? Só para a gente fazer uma voltinha aí do processo revolucionário que eu fiz um vídeo há pouco para vocês, né? Você tem aí a França, que é um país agrário, um país estruturado principalmente no modelo feudal. Então, havia aí uma preocupação, principalmente da burguesia, havia uma preocupação em desenvolver uma indústria naquele país. Ok? Mas para fazer isso, né, era necessário destruir, eliminar as barreiras, né, que o antigo regime, mais uma vez eu volto a falar sobre isso, né, que as barreiras que o antigo regime impõe, né, e uma das piores facetas, principalmente para os burgueses, é a ausência da liberdade do comércio e também a ausência de uma igualdade civil, principalmente, né? Lembrando que é uma França estruturada nos privilégios, uma França que arrecada pouco e gasta muito, né? Você tem um Luís XVI, um rei muito confuso na hora de lidar, um rei extremamente comprometido com o primeiro e o segundo estado, embora ele pensasse em modernizar a economia francesa, mas todas as vezes que ele pensa, ele tenta, ele também vai ser impedido, principalmente por sua base de apoio, em especial a nobreza, tá bom? Que não quer nem falar de modernizar a França, não quer ouvir isso, não quer ouvir em nenhum momento, vamos abolir os privilégios, não, tá bom? E o Luís XVI acaba pagando um preço muito alto, principalmente por conta das suas aventuras, com a sua diplomacia externa. Dois momentos eu gosto de destacar: a participação da França na Guerra dos 7 Anos, que ela é derrotada pela Inglaterra, e logo após a França, para se vingar e prejudicar os ingleses, ela vai apoiar a independência dos Estados Unidos. E esse preço, os custos, né, veio inflamar ainda mais uma economia decadente, uma economia uma economia que estava combalida principalmente pelas intempéries. E lembrando sempre as intempéries climáticas, né? Uma França extremamente agrícola, agrária. Se tiver problema com o clima, né, isso gera um custo terrível, principalmente para as classes urbanas, para os camponeses, para as pessoas pobres, tá bom? E você tem aí um grupo que não quer nem falar também de fazer uma reforma fiscal, ou seja, a manutenção dos impostos super pesados para o terceiro estado. Isso desagradava demais a burguesia. Então, e lembrando também que por tudo isso aí que eu já falei, você tem também um rei que governa, né? Uma autoridade absoluta. O Luís XVI é um monarca absoluto que reina, né, com a justificativa de origem divina do poder, e aí essa relação estreita, principalmente com o alto clero, tá, da igreja. Mas, como eu sempre falo para vocês, a gente vai falar um pouquinho dessa fase, Assembleia Constituinte, né, que para mim, a segunda etapa, ou seja, a primeira é a revolucionária, a queda da Bastilha, o que vai ser a França pós
revolução. Mas, como eu sempre falo, nos slides nós nos resolvemos. Então vamos para os slides, que vocês devem estar super curiosos com esses slides aí, né? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu tenho esse bordão aí. Então a gente vai falar um pouquinho da Revolução Francesa, tá bom, queridos? Lembrando que, a princípio, né, aquela guerra toda do voto, o terceiro Estado, seus deputados, eles vão fazer um juramento da pela, né, no salão do jogo da pela. Ali eles fazem um juramento que eles só se separariam depois que mudasse o ambiente na França político e que criassem uma Assembleia Nacional Constituinte. Então aquele terceiro Estado ali vai se transformar numa Assembleia Nacional Constituinte, os seus deputados. Eles querem eles querem abolir na França a monarquia absoluta e vão conseguir fazer isso aí, tá bom? Bom, e essa questão aí da tentativa de contra-revolução, a gente vai falando no bojo, tá bom, galerinha? Do movimento. Então aí a queda da Bastilha, muito importante, né? Os populares já tinham feito um assalto a outros depósitos de armas, mas faltava pólvora, e a pólvora estava aí, ó, na Bastilha, que é um símbolo de opressão, ok? Também é um grande paiol de armas, mas também tem pólvora, isso é muito importante, para alimentar os canhões, os fuzis e outros armamentos. É um levante popular, o povo está isso. Isso vai gerar logo a início, principalmente quando as notícias chegam no campo, a ideia do grande medo, anota isso, são os momentos iniciais da Revolução Francesa, do processo revolucionário, o grande medo, quando os camponeses, né, eles começam a invadir castelos, saqueando propriedade, enfim, isso gera, inclusive muitos nobres começam a emigrar, né, da França e estão levando essas notícias para fora. Enfim, já vou falar um pouquinho das consequências disso aí para vocês, tá bom, galera? Essa aí que eu falei para vocês, deixa eu ocultar aqui se não aparece, né? As fases da Revolução. A primeira, uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, onde eles irão elaborar a Constituição. Aliás, nesse período depois vai reinar uma Constituição de 1791, vou falar um pouquinho dela para vocês, tá bom? Enfim, e após essa Constituição, aí sim, começa um novo modelo político na França, enfim, super questionado, vocês vão ver, tá? Depois a Convenção Nacional, que vai existir o período do terror, uma nova Constituição vai ser escrita de novo em 1793, e aí o Diretório, 1795, 1799. Eu sempre gosto de considerar como etapas dessas fases da Revolução o Consulado e o Império, né? E aí a gente vai falar do Bonaparte, Napoleão Bonaparte, já, nas próximas aulas, né? Hoje eu vou falar só mesmo dessa Assembleia Constituinte, da monarquia constitucional, tá bom, galerinha? Lembrando, né, que é a idade contemporânea, o momento atual, a Revolução Francesa, ela traz esse marco, ou seja, para a modernidade, da idade contemporânea, e a Revolução Francesa, ela é utilizada como referencial por conta das transformações profundas que dela resultam, principalmente na Europa e no mundo, ok? A influência que ela tem, e também a partir disso aí você vai ver também a consolidação do capitalismo, também é muito bacana, que é uma marca da idade contemporânea aí. Tá bom, galerinha? Então, isso você não pode esquecer. Aqui as principais causas da revolução, ou seja, a questão do iluminismo, que é o farol, né, que vai guiar as ações revolucionárias, ok? A desigualdade, principalmente de direito. Aliás, essa igualdade é uma igualdade civil, tá? Não é uma igualdade econômica, anota isso, ok? Senão, igualdade, tá achando que todo mundo é igual? Não, é igualdade civil, tanto é que na hora de morrer, todo mundo morre na guilhotina, para ter uma morte justa igual. Morte justa, não sei de onde eu tirei essa, mas é uma morte igual, tá bom? E a questão da crise econômica, né, que vai gerar fome, mortes, tá bom? Isso aí eu já falei para vocês. Agora, o legal aí, para a gente para que a gente possa, compreender as diversas etapas que estão dentro da Revolução Francesa, é muito importante que a gente também saiba um pouco dos conflitos de interesses desse terceiro Estado. O terceiro Estado não é homogêneo, na verdade é extremamente diferenciado. Você tem o interesse dos sans-culottes, você tem o interesse do povão, você tem o interesse dos camponeses, você tem o interesse da burguesia, uma burguesia que é dividida em alta
e pequena burguesia, tá bom, queridos? Enfim, então na hora que eles precisam, anota isso, tá? Na hora da Revolução Francesa, todo mundo tem um objetivo comum. Qual é o objetivo comum deles, todos? Acabar com o antigo regime. O antigo regime é representado pelo absolutismo, um rei que governa como uma autoridade absoluta sobre seus súditos e o seu poder é justificado, né, como sendo a sua origem, a origem divina do poder. Ok? Então, é essa questão política, com censura, com repressão. Na parte econômica, a intervenção direta do Estado da economia, que, ao ver da burguesia da época, prejudicava os seus negócios, já que eles queriam maior volume de negócio, maiores liberdades. Então, o mercantilismo faz parte do que eles chamam de antigo regime, algo atrasado, algo que precisa ser superado. E, no caso da sociedade, uma sociedade estratificada, o que a gente chama de sociedade estamental, onde ela tem camadas sociais, ou seja, é uma sociedade extremamente diferenciada, né? Onde você tem aí o critério que vai separar todo mundo, o critério do nascimento, né? Você tem sangue azul, você não tem, já era, filho do Marcos Paulo, já era, tá pobre, tá bom? E vai ser pobre pro resto da vida, era assim, esse aí é o pensamento. Ok, galerinha? Então, eu tenho aí monarquia absoluta, eu tenho mercantilismo, eu tenho sociedade estamental, né? E um rei que governa, né? Com influência da igreja, enfim. Isso vai entrar em choque, principalmente com os ideais que surgem, que nós conhecemos como iluminismo, ou seja, que vão não só criticar, mas propor caminhos para substituir esse antigo regime. E essas ideias são aprisionadas no imaginário da burguesia, que eles falam mesmo, ó, vamos embora que dá certo, mas a gente precisa no início de uma força popular, da galera pressionando para fazer a mudança. Depois que você faz a mudança, por isso que eu falei para vocês, a ideia inicial é superar o antigo regime, isso era uma ideia que todos estão juntos, mas depois o que vai ser da revolução, aí os grupos vão brigar muito porque os interesses não serão, eu diria, atendidos, tá bom, queridos? Principalmente, né, muitas medidas, anota isso, tá bom? Para vocês entenderem, muitas medidas tomadas na fase da monarquia constitucional não agradam a população, tá bom? Principalmente as classes exploradas da França que não aceitam e, enfim, vão formar, vai existir insurreições, enfim, ok? Eles vão, inclusive, questionar essa constituição que vai ser criada, dizendo que ela só favorece a burguesia. Eu diria que aí a galera começa a enxergar a intenção da burguesia, que era só usar, e por isso que vai existir um monte de etapas, de várias fases, perdão, tá bom? Para justificar isso, é que esse terceiro estado ele não é homogêneo, existem diversos interesses. Há início, algo em comum, acabar com o antigo regime. Mas depois o que vai ser da França, eles começam a brigar muito, tá bom, queridos? Enfim, uma coisa que eu gosto muito de falar é que após o 14 de julho de 1789, essa Assembleia aí, ela vai instituir diversos decretos, ou seja, eles vão começar a abolir privilégios da nobreza, privilégios, né, a questão do imposto, o controle que eles tinham sobre as terras cultiváveis, também vão confiscar terras, né, da igreja, enfim, eles começam a bater nesses dois grupos, tá bom? Tipo, agora eu peguei vocês, mas a declaração, né, de direitos do homem e do cidadão, para mim, é algo sempre lembrado nos concursos, nas atividades escolares, por isso que eu chamo a atenção de vocês disso aí. Eu diria que é o primeiro grande documento da Revolução, tá bom? Quando ela institui a Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, que tem significados muito bacanas, lógico, recheada, repleta de influência do iluminismo, tá bom? Ou seja, o que vai significar a Declaração de Direitos do Homem e Cidadão? Pega esse lápis aí, pega essa caneta, anota o Marcão aqui, que eu estou inspirado, quando eu estou inspirado, vai embora, tá bom? O que significa, né? É o fim das diferenças de nascença, né? Nascença que eu te falo,
fala, o cara é nobre, eu sou pobre, que papo é esse, né? Você vai ser tratado diferenciado, então isso acaba, essas diferenças de nascença, onde o critério é o sangue. Lembrando que a burguesia trabalha com a ideia do mérito, né? Muito bacana isso, ela só não considera o ponto de partida de cada um. Mas entre critérios de nascença e o mérito da burguesia, eu prefiro, né, ficar com o lado da burguesia, né? Então, esse fim das diferenças, né, de nascença entre nobres e pessoas comuns, isso é abolido, né? E vai também consagrar na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que são bases iluministas. Depois se dá uma travada nesse slide, ok? E vamos que vamos, galerinha. Então, vamos falar um pouquinho. Olha, as principais ações, né, pós-revolução, os bens da igreja foram confiscados, uma nova moeda que passou a circular, então já tem, enfim, já estão se articulando na economia. Olha aí que legal, ó. Os membros do clero foram ainda obrigados a subordinarem ao Estado, é a ideia do padroado, ou seja, uma igreja submetida ao Estado, tá bom? Através da Constituição Civil do clero, anota isso, é muito importante, tá bom? Os padres vão se tornar verdadeiros funcionários públicos, são obrigados a fazer juramento à Constituição. E é lógico que vai ter uma reação aí da igreja, né? Principalmente o Papa, né? Ele vai se opor, condenando a revolução e dividindo o clero entre os que aceitaram o código, chamado de clero juramentado, e os que não aceitaram o clero, é o que a gente chama de clero refratário, mas, enfim, a nobreza e o clero foram atacados, mas não o poder real. Como eu falei para vocês, a ideia é o seguinte, os grupos, principalmente os girondinos não querem radicalizar essa revolução. Então, o que eles fazem? O que vai ser decretado na monarquia constitucional, que é bacana a gente falar um pouquinho dela, né? A monarquia constitucional, ela vai dar limites ao poder do rei. Mas é o rei o chefe do executivo ainda, só que ele só vai executar aquilo que a lei manda, não o que é a vontade dele, do grupo que ele está junto, tá bom? É lógico que o rei não aceita uma coisa dessa. Mas você tem aí já a separação de poderes. Por exemplo, o chefe do executivo é o rei só vai fazer aquilo que a lei mandar. Mas você tem aí um legislativo, olha a ideia do Montesquieu, né, o iluminismo, deputados, ou seja, quem seriam o legislativo? Eles criam as leis, são deputados eleitos por voto, mas, curiosamente, olha aí que está o que não vai agradar a população, o voto censitário, é uma característica, anota isso, o voto censitário é o voto que cria um critério para que você participe da eleição. E o critério aí é a renda. Tipo, vamos supor, vou usar um exemplo. Vamos supor que hoje eu falasse assim, ó, para votar, você tem que ganhar 20 mil reais. Imagina, quem é que ganha 20 mil reais no Brasil? Só essas pessoas que podem votar, se candidatar. Ou seja, você já está retirando, né? É um critério que vai retirar muitas pessoas da participação política, tá bom? Então é esse legislativo que já vai começar a criar. Lógico que ele é recheado, impregnado pelas ideias dos girondinos, não, anota isso, tá? Vai prevalecer os ideais dos girondinos na Constituição de 1791, tá bom, galerinha? Enfim, e um judiciário, né, que o rei vai julgar todo mundo, né, se aquilo está funcionando, e lembrando que o rei deve obedecer às leis criadas pela burguesia. Mais uma vez eu insisto aí na Declaração dos Direitos do Homem, é o grande documento, depois a Constituição de 1791. Olha aí, ó, ela está intimamente ligada à Revolução Francesa, se concentra mais nos direitos civis, que garantem a liberdade individual, os direitos do homem, e nos direitos políticos, relativos à igualdade de participação política. Ó, os homens nascem livres, permanecem livres, iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Tá bom? Que legal? Ó, mais uma vez aí, então, aqui eu já coloco uma forma geral de 1789 até 1792, ok? Monarquia constitucional vai variar muito de livro para livro, uns vão falar Assembleia Constituinte, mas aquela Assembleia Constituinte, ela deixa de existir quando você estipula uma forma de governar. E a partir de 1791, a Constituição vai dizer, o rei continua a governar, mas com limitação, tá bom? Mais uma vez aí, ó, a declaração, ela vai assegurar os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Que é o lema, né? Liberté, igualité e fraternité. A lema da revolução, além do direito à propriedade. Isso é muito bacana. Direito à propriedade, isso aí é extremamente burguês, né?
e o socialismo, né, o marxismo é contra essa propriedade privada. A recusa do rei Luís XVI em aprovar a declaração provoca as novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. A instabilidade na França era grande, ou seja, né, ainda acontece o processo revolucionário, enfim, tá acontecendo as coisas aí, tá bom, galerinha? Enfim, o que eu gosto de chamar aqui a atenção de vocês aqui agora é a questão do jacobinos girondinos. Isso é muito legal. Por que eu falo isso? Porque ela não é homogênea, lembra que eu falei isso para vocês? Não é homogênea, tá bom? Então você tem dois grupos que brigam muito, muito, muito mesmo, girondinos e jacobinos, tá bom? Então, os jacobinos e girondinos, tem outros também, a planície, mas eu gosto de falar desses dois aí. Por que eu falo? Porque esses dois praticamente vão conduzir o processo revolucionário, né, as discussões, tá? Então, seriam grupos políticos que tinham perspectivas revolucionárias diferentes, tá bom, queridos? Então, vamos ver aí como é que funciona isso, né? Eu tenho aí os jacobinos. Então, os jacobinos, o que eles pretendiam? Anota aí. Eles pretendiam fazer reformas econômicas, eles queriam radicalizar essa revolução, ok? Primeiro, assumindo a responsabilidade de estar criando medidas que beneficiem o povo, tá bom? Eles querem acabar com a miséria na França, eles querem os setores mais radicais, que a França seja transformada numa república e não em monarquia constitucional, tá bom, amigos? Então, eles querem as reformas econômicas, eles querem as reformas fiscais, eles querem as reformas políticas de formas radicalizadas, tá bom, queridos? E principalmente, né, eles querem realmente, de fato, que aquele lema liberdade, igualdade e fraternidade seja, de fato, realizado. Bom, os girondinos já representam a alta burguesia e eles eram mais moderados. Eles queriam o quê? Apenas mudar, anota isso, eles apenas queriam modificar o ambiente político na França, uma monarquia constitucional, como foi na Inglaterra, né, que é uma monarquia constitucional, mas não querem que o povo participe diretamente disso. Eles tinham medo dessa situação aí, tá bom? Enfim, então a monarquia constitucional ela vai prevalecer mesmo as ideias girondinas. Essa que é a grande verdade. Entretanto, é bacana a gente dizer também que essas discussões, essas brigas entre esses dois grupos, acabou surgindo aí um termo que é sempre lembrado em concurso também, esquerda e direita, tá bom? Então, na hora de discutir, os jacobinos se sentavam à esquerda, ok? E os girondinos se sentavam à direita. Então, lembrando que os jacobinos lutam pelo povo, eles querem incluir o povo, eles querem medidas que beneficiam a população, e os girondinos, representados pela alta burguesia, grandes financistas, banqueiros, essa turma toda. Então, eles são mais moderados, eles querem apenas aplicar o liberalismo econômico, ok? E segue a vida, e cada um que se resolva, né? Com mérito, enfim. Tá bom? Então, tinham duas perspectivas diferentes. E aí, só para você entender que, né, esquerda, direita, esquerda sentava os jacobinos, a direita os girondinos, e aí surgiu esse termo direita-esquerda. Então, o legal é vocês saberem que esses termos, esquerda e direita, surgem na Revolução Francesa, influenciam o mundo ainda hoje, partidos de esquerda, partidos de direita, tá bom? Então, se a gente for usar na integridade do conceito, esquerda é aquele cara que defende uma participação popular maior, a inclusão econômica, enfim. A direita seria aquele grupo que só pensa mesmo na economia, são liberais, o que eles querem, na verdade, é pouca intervenção do Estado na economia, mas não estão tão preocupados assim com o povo, sabe? Isso aí é segundo plano, meio isso. Estou falando da questão da Revolução Francesa, tá? Hoje, infelizmente, é um termo muito confundido, tá bom, queridos? Olha aí, os girondinos que eu falei para vocês, né? Era a alta burguesia, composta por empresários, grandes comerciantes, banqueiros também. Esse grupo queria uma reforma com foco no liberalismo econômico e no fim das isenções dos impostos para dos novos. É isso que eles queriam fazer, nada mais. Não precisa nem matar o rei.
tá bom? Deixa o rei, se o rei respeita as leis, tá tudo certo, tá? Eram conhecidos pela moderação nas pautas que defendiam contrários ao uso da violência e defensores da monarquia constitucional. E aí os jacobinos, que eu falei para vocês, ó, por sua vez eram baixa, pequena burguesia. Esse grupo era formado por intelectuais, advogados, trabalhadores, né, médicos. Então, os jacobinos eram considerados mais radicais e queriam uma revolução mais profunda, com reformas econômicas e fiscais, mas também políticas, sendo que alguns deles defendiam a erradicação total da monarquia, que se estava para criar um regime republicano. Eles vão fazer isso, inclusive, tá? Como eu falei para vocês, duro ataque, né, na igreja, ou seja, né, a terra, a França, olha, 20% do território francês pertenciam à igreja, tá bom? E a igreja acaba ficando na tutela do Estado, olha aí, anota isso, é o padroado. A igreja na tutela do Estado, a igreja no controle do Estado, é a mesma coisa, tá bom? Transformar padres em funcionários do Estado francês submissos às decisões da Assembleia com o dever de prestar juramento de fidelidade ao rei, à França e à lei. Bom, muitos padres fugiram, tá? Como eu falei para vocês, não são todos que aceitam, muitos fogem, são perseguidos. Aliás, essa coisa de anticlerical na Revolução Francesa, isso é muito forte, tá bom? A gente vai falar isso principalmente na outra fase, que é a fase do terror, tá bom, queridos? Então aí, né, o que eles vão fazer na Constituição nesse primeiro momento? Abolição do feudalismo, tá bom, galera? Isso é claro. Liberdade de comércio, fim dos privilégios, tá bom? A defesa da propriedade privada, mas vai ter algo aí que é o voto censitário, enfim. Isso aí vai limitar a participação popular. Olha aí, ó, o voto não tem caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, mas vai suprimir os privilégios e antigas ordens sociais, abolir o feudalismo, tá bom? Ó, a abolição da servidão, mas olha lá embaixo, mantém a escravidão nas colônias. Isso aqui é terrível, tá? Já é uma pauta dos jacobinos. Os jacobinos querem acabar com isso, tá bom? Como eu falei para vocês, é o grande documento, né? Isso, que é a Declaração, né, dos Direitos do Homem, do Cidadão. Olha a palavra cidadão falando, aparecendo, muito legal. Bem, só que o rei, como eu falei para vocês, existem reações ao movimento revolucionário, né, que eu falei para vocês, né? Isso, principalmente outros países estão pressionando também, principalmente Áustria e Prússia, ok? Lembrando que muitos nobres, fugindo aquele período do grande medo, emigram para outros países. Então, e você tem dentro da França também os monarquistas que querem restaurar a monarquia absoluta aí, tá bom, galerinha? Enfim, então, que é bacana, desculpa aí, galera. O que vai acontecer? Vai existir reações, né? Vai existir um movimento contra-revolucionário, ou seja, por quê? As outras monarquias, principalmente Áustria e Prússia, estão extremamente receosos que essas ideias da revolução cheguem nos seus países, Áustria e Prússia, tá? E aí você tem também aí o apoio do Sacro Império Romano Germânico, onde o imperador Leopoldo é irmão de Maria Antonieta, né? Enfim, né? Enfim, galerinha. Eles vão tentar invadir a França, né? E é um momento muito crítico, tá bom? Esse movimento contra-revolucionário. Vai surgir um levante na França também contra-revolucionário. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? E tem uma situação aí que está escrito os slides, que eu mostro para vocês. Tem exércitos desgastados, enfim, exército dividido. Eu defendo o rei ou eu defendo a revolução? Tudo isso conta, né? Enfim, no contexto de cidades devastadas, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Vai haver aí um levante popular também, um exército popular, principalmente conduzidos pelos jacobinos, enfim, e o povão sanculote e vence essa turma aí, tá bom, galerinha? E vai gerar, então, aí o fim da monarquia constitucional. O rei é preso, tá bom? Eu vou falar um pouquinho disso ainda, tá bom? Vou falar disso aí. Então, o rei é preso e executado, eu vou falar isso daqui a pouco para vocês, tá bom? Enfim, o rei acaba entrando, né, se articula com esse levante também, com esse levante revolucionário, né? Está apoiado aí pela Rússia, a Prússia e a Prússia, desculpa, e a Áustria. Enfim, não dá muito certo isso tudo e ele acaba sendo preso
1793 ele vai ser morto, né, na guilhotina, ele e a esposa. Mas, devido a esse movimento contra-revolucionário, esses levantes contra a Revolução, o que vai acontecer? Vai haver também um levante popular apoiando a Revolução, o Exército Popular, e prendem o rei. E em 1792, em abril, acaba essa fase de monarquia constitucional, vai haver uma nova Assembleia Constituinte, e eles vão criar uma nova forma de governo, que é a chamada Convenção, e vai gerar, inclusive, a Noite do Terror, né, galerinha? Então, e aqui que eu queria, né, pegar vocês aqui, tá bom? Então, os principais feitos da Constituição de 1791, o que mais interessa a gente, dessa fase, né, poder real limitado, aboliu a servidão, nacionaliza os bens eclesiásticos, eles suprimiram os privilégios, né, da antiga ordem, votos censitários, isso desagrada muito. Enfim, gente. E, como brinquei aqui, né, noite de 20 de junho, a família real francesa realizou uma tentativa de fuga da França com a ajuda de outros monarcas europeus, entre eles o imperador do Sacro Império Germânico, irmão de Maria Antonieta. A intenção de Luís XVI e seus aliados era reunir forças estrangeiras para retomar a França dos revolucionários. Lembrando que tem muito nobre envolvido nisso, principalmente aqueles que fugiram, né, galerinha? Enfim, gente, é isso aí que a gente tem que falar desse momento aí, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, um vídeo curto. Já estou soltando a fase 2, né, que é a convenção. Essa é interessante, a benção. Um abraço.